Muito bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo abunde em vosso coração, em vossa casa e em vossa família. Seja esse um tempo cheio da graça do Senhor. Amém? Glória a Deus. Queridos, mais um dia, mais uma semana e nós estamos aqui para caminharmos de acordo com o que a palavra disse. Nós caminhamos pelo caminho da verdade. Amém? Em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 16, nos diz o seguinte: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Essa é a palavra do nosso Deus. É isso que o nosso Deus diz para nós. Irmãos, no mundo conturbado, no mundo cheio de tantas coisas más, tantas coisas ruins, a Bíblia ela diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A iniquidade se multiplicou e tem se multiplicado, e creio que ainda vai se multiplicar muito, por causa exatamente dessa verdade, porque o homem degenerado, ele não busca as coisas de Deus. O homem degenerado, o homem natural, é o homem que quer se afastar de Deus para suprir as necessidades da sua carne. E Deus, ele quer que a sua igreja mantenha um evangelho puro, um evangelho sem fermento, né? Foi o conselho de Jesus para os discípulos. E o evangelho puro e sem fermento é o evangelho que nos alimenta, é o nosso maná de cada dia, uma porção diária que traz sustentação que é necessária para o dia inteiro, para as 24 horas, não é? O evangelho, ele é tão poderoso que aquele pão que Elias come quando está fugindo de Jezabel é comparado ao evangelho, que ele come aquele pão e por causa daquele alimento ele anda 40 dias e 40 noites, não é? Então o evangelho nos dá força. O evangelho puro, o evangelho genuíno é o evangelho que nos alimenta. E nós não podemos viver o evangelho misturado, né? O evangelho adulterado, o evangelho cheio de cacos colocados pelos homens, que é aquilo que os colossenses estavam vivendo, né? O evangelho misto, o evangelho misturado, que Paulo chega, manda a carta e pede para ser lida, e é uma carta de certa forma bem dura, porque eles tinham perdido o fio da meada, né? Eles tinham perdido realmente de vista o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo é diferente. O evangelho de Jesus Cristo não busca enriquecimento. O evangelho de Jesus Cristo não é como é que eu posso dizer, uma agência financeira. Não. Também não é uma agência de casamento. Também não. Também não é uma agência de autoajuda. Também não. O evangelho de Jesus é diferente, entendeu? Então, quando nós buscamos o evangelho de Jesus genuíno, nós somos alimentados em nosso espírito e podemos de fato viver uma vida de santidade. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso de número 1 até o número 8, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, né, que não se detém, cruel, sem amor a Deus, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas enganando a eficácia dela, a eficácia da piedade. Destes afasta-te, porque
destes números são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. 2 Timóteo 3. Amados, são esses dias que nós estamos vivendo, e se eles ainda não estão completos, nós estamos começando a vivê-los. Homens absolutamente desorientados, que trocaram seu lugar, que entregaram a primazia da sua primogenitura, que não se importam com as coisas que fazem ou que dizem, porque eles estão buscando a sua própria satisfação. A Bíblia nos aconselha que eu e você possamos viver de modo diferente. Paulo, falando aos romanos, Paulo diz: mas de vós esperamos coisas maiores. Há uma expectativa no coração de Deus para mim e para você, para minha casa e para a tua casa, para minha família e para a tua família. A família é como a pérola que Deus escondeu e que quando você acha, você troca tudo que tem. Então tudo que você viveu antes deixa de ter valor quando você encontra a família. E a tua família tem que ser cuidada com amor, com carinho, alimentada com o verdadeiro evangelho, para que os teus filhos possam permanecer na palavra da verdade. Escute, para que os teus filhos possam ser filhos decentes, honestos, honrados. Eles não precisam que você tenha dinheiro, mas eles precisam que você tenha uma vida absolutamente temente a Deus. Uma vida entregue, uma vida vivida à sombra da cruz de Cristo, não buscando coisas demasiadas grandes, como diz o salmista, mas buscando aquilo que de fato é importante para a nossa vida diária: o maná de Deus, a palavra de Deus, render a nossa alma e o nosso espírito, não nos deixarmos enganar por essa moldura que o presente século nos apresenta, de desmonte da família, de desconstrução das coisas boas, dos princípios elementares de uma sociedade, para vivermos uma anarquia confusa, cheia de irregularidades, que leva à destruição, à morte. Eu e você temos que buscar algo melhor, nos curvarmos diante de Deus, entregarmos a nossa vida, intercedermos pela nossa família, pelos nossos queridos de nossa casa. Somos homens e mulheres jovens que buscam agradar ao Senhor e não a nossa própria carne. Eu quero que você entenda isso no seu coração. A palavra de Deus é o alimento que eu e você precisamos. Os homens já não gostam mais de ouvir a palavra de Deus, e embora haja muitas manifestações evangélicas, poucas delas de fato busca agradar o coração de Deus. A grande maioria busca a satisfação própria. É o dinheiro, é o poder, é a vingança, é a exigência de que Deus tem que fazer, e nós temos formado, ao invés de igrejas, sindicatos, gospels, que reivindicam de Deus, que paralisam a obra, que expulsam os seus servos, que vitimizam a casa de Deus em busca da satisfação pessoal. Amados, são dias difíceis,
mas eu e você não podemos ficar confundidos. O salmista diz, olhando para ele, não fiquei confundido. Quem olha para ele, quem olha para Jesus, não se confunde com esse tempo. Vai viver à margem desta era infame que nós estamos vivendo. Eu quero te convidar a que nesse dia seja um dia que você reveja os seus padrões e os seus valores à luz da Bíblia e seja transformado pelo poder da palavra. A palavra é transformadora. Quem está na igreja e continua fazendo o que fazia, continua sentindo o que sentia, continua olhando para o que olhava, continua tocando no que tocava, não foi transformado. A palavra transforma, muda o homem da água para o vinho, por assim dizer. Que o Senhor te abençoe, que te guarde e que o Espírito Santo possa trazer ao teu coração toda a consolação que Ele mesmo traz às nossas vidas. Shalom Adonai. Que esse tempo seja um tempo de vitória sobre você, sobre a sua casa, sobre a tua família e sobre a tua vida. Emuná.